nasci na província do Uís, no município do Uís mesmo, há uns anos já. Tenho grandes memórias dessa infância, porque eu nasci ali e vim para Luanda muito cedo, com 7 anos, e sempre vivi aqui. Mas as memórias que eu trago dessa minha infância ali no bairro Caquiuia, foi ali onde eu nasci, cresci também. Fiz a primeira e segunda classe na Escola do Ninho. As brincadeiras que eu tinha com os meus amigos, com as minhas irmãs. Quando chovesse, né? E naquela altura, hoje em dia não sei, mas naquela altura caía chuva de pedras, né? Pedrinhas de gelo. Era uma grande alegria brincar à chuva, apanhar as pedrinhas e tentar mantê-las na mão, né? Durante algum tempo. E também um convívio bem direto com a minha mãe, com a minha avó, com quem eu aprendi algumas histórias que acabam por fazer parte do meu imaginário. Eu vim, já não lembro se era parente, se era amigo, se era conhecido, mas vim com um adulto, né, a cuidado dele. Nós saímos dali do Uís para o município do Negage, onde apanhamos o avião. E ele era o meu responsável, só viajamos os dois. E depois ele deixou-me ao cuidado de outros parentes cá em Luanda. As minhas memórias com Luanda, a minha escola, né, a primeira escola onde eu estudei, onde eu fiz o ensino de base, que é a escola 1º de Junho, né. A escola já não funciona, mas a estrutura está lá. É uma memória que eu guardo e levo. É um lugar onde eu passei parte da minha adolescência. E fiz lá algumas coisas, né, boas e algumas travessuras também. Então essa memória de Luanda, o Museu da Escravatura no tempo das excursões, enquanto alunos íamos para lá também festejar, brincar. Então são essas grandes memórias, a ilha de Luanda, ali no ponto final, né, aquelas pedras. São essas memórias da cidade que eu tenho, né? E a Grande Marginal, ali onde nós também às vezes, caso eu vou passear e ter os meus momentos de leitura. Eu lembro-me que no tempo da Covid, quando nós tivemos então a oportunidade de sair por um tempo, eu e uma amiga costumávamos ir até a Marginal e ficávamos ali a ler uma a outra, então também é um lugar de memória. Essa Luanda é uma Luanda penetrante em que nós, crianças daquele tempo, lembro-me anos 90, início da década de 2000, tínhamos aquelas brincadeiras ainda de estar na rua com os amigos, a conversar, a jogar garrafinha 35, na escola. E foi ali também que eu comecei a me interessar pelo rádio, pelas artes, pela literatura, pela leitura e pelos livros, né? Hoje em dia vê-se muito pouco essas brincadeiras na rua, essas reuniões, porque temos a televisão, as redes sociais, mas naquele tempo eram brincadeiras em que nós admirávamos os carros, né? Quando um carro novo aparecesse lá no bairro, era uma alegria, era uma festa. Era um momento de grande alegria entre as crianças. Vim então desse bairro com alguma precariedade, vivi depois no Cazengue, enfim, então sempre mantive esse sonho de estudar e a minha meta era sempre ser alguém na sociedade.
Esse era o grande sonho. Então, eu sempre estudei, sempre tive essa vontade, esse desejo de me formar. E, graças a Deus, tive pessoas adultas ao meu redor que sempre me incentivaram, né? Não só a ir à escola, a estudar como tal, a pagar algumas propinas ali onde foi necessário. Sempre estudei em escolas públicas, mas a fazer alguns pagamentos quando houve necessidade. Então, eu estudei, fiz o ensino básico, na altura era só até a 8ª classe. Depois fui fazer o PUNIV, estudei no PUNIV do Kazenga. Fiz lá o ensino pré-universitário e mais tarde fui para a universidade. Depois de algum tempo também, como eu quis, e já dava aulas, antes, quando estava a frequentar a universidade, já dava aulas, então quis ir para a faculdade dar aulas, consegui. Logo no ano seguinte foi a bolsa para fazer o mestrado fora da Angola, em Portugal, e foi esse o percurso. Sempre quis estudar e me formar. Tendo a professora, no entanto, Domingas Henriques Monteiro como irmã, a nossa infância foi boa, de facto. Foi uma infância saudável. É uma irmã que sempre nos incentivou, né? Porque foi sempre corajosa, foi super inteligente, não é super inteligente e praticamente é boa. Dentre os 5 que somos, ela praticamente é uma de se tirar o chapéu. Eu começo porque sempre quis ensinar também. Eu vivia com os meus sobrinhos, com a minha irmã mais velha e os meus sobrinhos, com quem eu também conversava, enfim. Então, tive essa necessidade de ensinar. E a um dado momento, lá no bairro onde eu vivi, deparei-me com um colégio que estava em obras. Fui lá pedir informações, disseram-me que iam abrir as vagas e foi um processo natural. Enquanto estava a estudar na faculdade, fiz os exames, os testes, o curso pedagógico que a própria instituição ofereceu e a partir dali comecei a dar aulas enquanto estudava e só continuei até hoje. Conheci a professora Domingas Monte na Faculdade de Letras, quando comecei a ter aulas de teoria da literatura. Ela era minha professora do 2º ano de teoria da literatura e conhecemos-nos lá. No início eu não gostava muito dela, mas agora nós somos pessoas muito próximas, né? Nas lides artísticas somos pessoas muito próximas e ela é uma das pessoas que contribuiu muito para que eu hoje fosse a pessoa que sou, né? Ela participou fortemente na fase que eu estava a fazer a minha prova final, né? Que é a elaboração da monografia para a defesa do trabalho de licenciatura, trabalho de fim do curso, e ela participou com tudo, com a cabeça dela, com o coração dela e principalmente com o tempo dela. Eu sou mesmo apaixonada por essa profissão, gosto de dar aulas, gosto de ensinar, não é uma obrigação, não surgiu por acaso, pelo salário ou pelo emprego. Eu gosto mesmo de ensinar, então consigo sempre conciliar, né? E às vezes nesse contato com outras pessoas, muitas pessoas estudantes, acabam então por surgir narrativas, histórias que me inspiram, que podem aparecer nos meus livros, e eu às vezes ameaço os meus estudantes de que vão aparecer numa das minhas histórias
e que todos eles vão morrer, né? Quando eles estão a portar-se mal. Então é um exercício muito bom, que eu gosto e acho que vou continuar a fazer. Apesar das dificuldades que nós temos na sala de aula, no contato com os alunos, acabamos sempre, enquanto pedagogos, por nos reinventar para ajudar os estudantes a encontrar o seu caminho através do conhecimento, através da sabedoria, através da literatura, dos livros, da leitura, e poderem se profissionalizar e se tornarem pessoas capazes, pessoas boas, né, sociáveis, para essa Angola que nós queremos moldar todos os dias. Em 2018, e ela ralhava-nos muito, ralhava a turma toda, porque éramos uma maioria que tínhamos não muitos conhecimentos do que era suposto termos na altura sobre literatura angolana, sobre obras literárias, principalmente angolanas. Então eram ralhetes que traduziam a preocupação dela em relação à leitura. No início, como não entendíamos muito bem a intenção dela, nós ficávamos assim um pouco chateados. Eu tenho acompanhado os trabalhos dela, né? Como professora, como escritora, e de facto ele deu passos positivos na vida, né? Embora que ainda está a desenvolver-se no mundo da literatura, porque falando de literatura é muita coisa, e ela está praticamente doada a tempo e hora fazendo os seus trabalhos. E se você vai à casa dela, praticamente você só encontra muito ocupada. Ou está a ler, ou está a escrever. A sala dela está cheia de livros. Então, é uma senhora muito ocupada, de fato. Os principais desafios são mesmo estes, né? De ter que lidar com estudantes de diferentes caráteres. Muitos deles têm problemas, passam por abusos, não digo só abusos físicos como tal, mas psicológicos, né? Em que são reduzidos com palavras negativas. Então, são esses desafios com os quais nos debatemos sempre na sala de aula, nos corredores, na escola ou na faculdade, e tentamos lidar da melhor maneira possível, dando conselhos, dando lições fora das matérias, de modos a fazer com que esses estudantes se sintam e sejam mesmo vencedores. E os resultados são muito bons, porque muitos deles terminam, são licenciados e vão continuar com a vida acadêmica, profissional. Aqueles que estão realmente comprometidos com a causa de ensinar, de encaminhar, de mostrar o caminho, né? O compromisso mantém-se de moldar as pessoas, não só enquanto profissionais que dominem as suas matérias, as suas profissões, as suas áreas do conhecimento, mas também enquanto pessoas, né? Capazes de estarem envolvidas nessa sociedade repleta de desafios. Então, o nosso compromisso diário é fazer com que os nossos estudantes possam ser também essas pessoas, né? Distintas no sentido de serem pessoas humanizadas, empáticas, que tenham conhecimento, que participem da sociedade enquanto membros dessa sociedade, e fazer com que essa sociedade então tenha o melhor de cada um de nós. É assim que nós vamos melhorar o nosso dia a dia, é assim que nós vamos melhorar a nossa Angola, é assim que nós vamos ser esses angolanos que todos nós precisamos e queremos no nosso dia a dia.
tenho um programa que passa uma vez por semana, às segundas-feiras. E é isso, né? Às vezes saio da aula, venho para aqui, eu venho para aqui primeiro, depois vou para a aula. Então tem sido bem interessante. É uma paixão que eu tenho já desde muito pequena, são as duas paixões, ou seja, são as três paixões que eu normalmente costumo a dividir entre a minha vida, a escrita, né, a leitura, a literatura, o ensino e também o jornalismo. Eu já trabalhei em jornalismo, já estive numa redação de notícias, mas depois deixei de trabalhar, eu dediquei-me mais para a docência, dar aulas, e agora surgiu novamente essa oportunidade para fazer rádio, que eu muito gosto. Então eu voltei à rádio e tenho estado a trabalhar com a minha área de atuação, de investigação, de formação, que é a literatura. Então eu entrevisto, o programa chama-se Estação Literária, eu entrevisto os escritores, falamos das suas obras, das suas paixões. A versão escritora entra de dois modos, duas formas. Como disse há pouco tempo, eu sempre gostei do rádio, sempre gostei da rádio. Já trabalhei na rádio, é uma paixão, é das paixões que eu alimento também. Então eu participava de um programa numa das rádios da cidade, onde líamos textos, declamávamos textos. E a partir dali também comecei a me interessar. Eu lia os textos de Agostinho Neto, que é um dos escritores também que eu muito gosto. E a partir dali comecei a me interessar então pela escrita e comecei a escrever também. Outro momento que me faz mesmo mergulhar para a literatura foi quando eu tive uma doença, né, durante um ano. Como sabem, né, as crianças aqui participam sempre nas lides de casa, nos trabalhos domésticos. Então eu aparentemente estava boa, mas também estava doente. E sobrava muito tempo porque eu não conseguia ajudar a arrumar a casa, a lavar a louça, enfim, então sobrava muito tempo. E esse tempo a minha cabeça estava sempre a borbulhar, né? Eram várias ideias, várias coisas a surgir. Eu estava na 9ª classe, então começaram a surgir essas histórias. Foi ali onde eu escrevi a minha primeira história infantil e depois fui andando. A um dado momento houve uma quebra quando eu vou para a rádio, na altura na Rádio LAC, onde eu trabalhei também. Então tornei-me mais apaixonada pela rádio, estava mais envolvida ali. A escrita ficou um pouco para trás, né? Um pouco esquecida de alguma forma. E depois ressuscita então quando eu vou para o mestrado, onde eu participo em vários eventos literários, várias tertúlias. Então tive mesmo que começar a olhar com mais cuidado. Ali eu já tinha alguns textos publicados em coletâneas, em Angola, no Brasil. Então comecei mesmo a preocupar-me em publicar e foi quando surgiu o meu primeiro livro, em 2014, O Gelado de Muca da Mamita, que agora vai fazer exatamente 10 anos desde a sua publicação. O Gelado de Muca da Mamita, né, foi o primeiro livro que eu publico. É uma homenagem a ela por causa de uma conversa que nós duas tivemos. Nós vivíamos lá em Portugal as duas e eu tinha passado o fim de semana num evento literário com outros grandes escritores. E quando eu regressei a casa, ela perguntou-me como é que tinha sido. Eu disse que foi bom, gostei e que achei que o meu trabalho começava a ser reconhecido. Então ela disse-me assim, eu também quero ser reconhecida mundialmente.
Olha, ali peguei a ideia para escrever e comecei a escrever o Gelado Muca da Mamita. Em princípio o título não era esse, né? Estava a escrever sobre Imbondeiro e fala-se mesmo no livro sobre Imbondeiro, mas depois então decidi fazer essa homenagem a ela, o Gelado Muca da Mamita, e ela foi uma das primeiras pessoas a ler o texto e diz que ela reviu-se, né, naquela mamita daquela época. Isso foi bom. Então foram esses sentimentos que eu tive quando estava a escrever, e também já tinha a ilustradora previamente avisada que ia ilustrar o meu livro, porque na altura eu estava a escrever crônicas, mas depois deparei-me com a Manuela Rocha num lançamento onde eu fui falar sobre o livro que ela tinha ilustrado. Apaixonei-me pelas ilustrações dela. Então pedi-lhe então que ela fosse ilustrar o meu livro e mudei toda a minha escrita, deixei as crônicas de lado e escrevi então esse livro, Gelado Muca da Mamita. Até agora são 6 obras publicadas. Depois do Gelado Muca da Mamita surgiu o Sapo Azul, e mais tarde o meu estudo que eu desenvolvi na minha dissertação de mestrado, a canção Congo e o Vimbundo, Tradições e Identidades. Depois surge então A Idade da Memória, que é um livro que eu escrevi com uma amiga minha, Luísa Fresta, onde nós lemos poemas de Agostinho Neto. Inspiramos-nos nesses poemas e escrevemos algumas histórias para as crianças. Antes da Idade da Memória surge Quiesse e mais tarde a Gruta de Marfim. A professora Domingas, ao entrar no mundo da literatura, me surpreendeu bastante, porque ela teve uma vida um pouco difícil, né? E eu pessoalmente não contava que ela estaria no mundo da literatura. Eu pensava que ela deveria fazer um outro curso, mas ela enveredou nesse ramo e está trilhando os seus caminhos. E de facto ela está indo bem, porque não é fácil. O que ela vive só ela sabe explicar, porque é mesmo difícil. Mas, como minha irmã, eu sempre incentivei a fazer aquilo que ela gosta de fazer. E até hoje não me surpreendeu, porque deixou sinais de que a sua progressão será maior. Eu escrevo de tudo um pouco, né? Tudo aquilo que me aparece eu faço, mas atualmente eu concentro-me em escrever livros para as crianças, que é esse público que eu quero, que eu tenho estado, ou sobre o qual eu tenho estado a trabalhar com alguma consistência. Mas escrevo poesia também. Há já algum tempo que não faço isso, mas também escrevo poesia. E estou agora a trabalhar numa prosa para adultos, né? Não sei o que vai dar, se vai ser contos ou se vai ser romance, mas aquilo que eu estou a fazer no momento é aprender, é estudar, para depois trazer alguma coisa interessante, digamos. O que me inspira são as pessoas, a natureza e os acontecimentos cotidianos. E gosto muito de arte.
não só de literatura, mas todas as outras formas de arte me fascinam, me inspiram e acabam por jogar um papel importante na minha criação, na minha personalidade enquanto docente, enquanto membro de uma sociedade. As minhas gentes, o meu povo, a natureza e as outras artes acabam por me inspirar naquilo que eu quero escrever, que eu quero falar, que eu quero fazer, que eu quero ajudar nos meus alunos e não só. Então é isso, eu gosto de fotografia, gosto de filmes, gosto de teatro, gosto de cinema, ou seja, eu gosto também de ver os outros criativos, a sua forma de fazer a sua arte, de modos também a me inspirar, não só na minha arte, na minha escrita, mas também no meu dia a dia, né? Aliviar a tensão, o estresse, de alguma forma o cansaço. Então isso me inspira, né? A família, os amigos, os colegas, os meus estudantes, né? Tenho alguns estudantes que já passaram a linha daquilo que é estudante como tal, se tornaram amigos, companheiros. Então isso tem sido a minha rotina também. Eu tenho duas marcas que aprecio sempre na personalidade dela. Não digo que a conheço totalmente, mas daquilo que ela me permite ver. E deixe-me dizer que os melhores momentos foram depois. Foram depois porque são os momentos de mais abertura. Antes não éramos tão próximas quanto hoje. Eu tenho a doçura dela e a persistência. Sim, ela é uma pessoa de trato muito dócil e mesmo quando ela ralha assim de forma muito doce, etc. Sim, e a persistência é uma pessoa que está sempre a se dedicar à causa das letras, desde que a conheço como professora, como escritora. Hoje ela tem um número mais considerável de obras literárias e vejo-a sempre a perseguir novos propósitos, novas tarefas, está sempre a andar, né? com os rolamentos nos pés. E sim, essas são as duas qualidades que eu muito aprecio nela. Tudo me fascina e o bom é que eu consigo trabalhar nas três áreas. Nem sempre coincide eu fazer as três ao mesmo tempo. Por exemplo, eu fiquei um tempo sem estar na rádio e como é uma paixão, eu gosto muito, dá para conciliar. Eu voltei, então são sempre... ou seja, aquilo que eu quero tentar passar é que não é fácil. Também não é difícil porque são paixões são coisas que eu muito gosto. É uma paixão minha, ou são paixões que eu tenho desde muito cedo, então consigo conciliar e para mim não há coisa melhor que a outra, né? Mas dar aulas é sempre gratificante, ajudar os meus alunos, os meus estudantes a aprender, a ter conhecimento, a saber estar na vida e na sociedade, né? Acaba por ser mais gratificante, mas tudo é gratificante e bom. Atualmente escrevo muito pouco poesia porque eu tive um bloqueio criativo nesse sentido particular da poesia, porque quando eu comecei a ler grandes escritores, grandes poetas, como Pablo Neruda, Flor Bela Espanca, Sofia de Mello, Brainer Anderson, Adélia Prado, percebi que os meus textos, né, não tinham lá grande qualidade. E sofri então esse bloqueio e os textos andam por ali. Talvez um dia eu volte a eles e trabalhe mais um pouco. Então escrevi alguns poemas, sim.
são desafios que eu tive na minha adolescência, quando eu comecei a escrever, e foi através da internet que eu fiz parte, então, de um grupo de escritores no Brasil, que é a Celeiro de Escritores. Então, nós escrevemos uma série de coletâneas, agendas, e fizemos esse livro ali, esse romance, O Cruzeiro da Morte. É um romance interativo, né? Não sentamos, ou seja, sentamos e criamos a ideia de escrever um romance em conjunto, mas cada um escrevia um capítulo. Determinado capítulo enviava para o outro por e-mail, e o outro tinha de continuar a história, né? E lá foi, e fizemos. Foi uma boa experiência, porque não sabíamos exatamente o que o outro está pensando, que destino daria às personagens, enfim, mas depois conseguimos então construir a história que temos ali. Tive um momento um pouco curioso, né, difícil, quando eu escrevi O Sapo Azul, porque O Sapo Azul foi um texto que me foi encomendado a Manuela Rocha Não. A ilustradora deste livro, ela estava no curso de designer e precisava de um texto para o seu trabalho de fim do curso. Então contactou-me, eu não tinha nada escrito, e disse-lhe que escreveria a história para que ela pudesse então fazer o seu, Bárbara Cardoso, para que ela pudesse fazer o seu trabalho. E tinha um prazo, né? Eu disse-lhe que lhe daria o texto numa quarta-feira, nós tínhamos conversado numa sexta, então sábado fiquei em branco, domingo fiquei em branco. Então tive mesmo que sentar na segunda-feira, escrevi, graças a Deus correu bem, e o livro está aí. A escrita acaba por representar tudo, porque de alguma forma é um momento também em que eu quero sair de mim, extravasar-me, buscar outros lugares, outros mundos para mim mesma, e também trazê-los para a escrita, para os livros, para as obras, de modos a que outras pessoas tenham acesso a essas aventuras, né? Por onde eu passo esses momentos, a fim de mostrar às outras pessoas essas histórias que acabam também por me inspirar e por me deixar um pouco aliviada, relaxada, às vezes um pouco frustrada, quando as personagens, enfim, quando o enredo, as coisas não estão como quero, mas é um processo de paciência, de trabalhar e retrabalhar para encontrar um fio condutor para a história, e elas têm acontecido e têm surgido. Este livro foi publicado no ano de 2019 e é resultado de uma pesquisa de campo que eu realizei nos municípios do Huambo, da Kaala e do Bailundo, na província do Huambo, e no município de Mbaza-Congo, na província do Zaire. Na província do Zaire, a norte de Angola, nós encontramos o povo Congo, que fala a língua Kikongo. E na província do Huambo, a sul da Angola, nós encontramos o povo Ovimbundo, que fala a língua Umbundo. E em termos de representação, esses povos ou esses grupos étnicos estão assim escalados. O povo Ovimbundo, em termos étnicos, é o maior povo da Angola, com 37% da população, e o povo Congo, ou também Bakongo, é o terceiro nessa hierarquia, com 13% da população, estando o povo Ambundo no segundo lugar. Então, nesta altura, a
pesquisa de campo foi realizada no ano de 2013 nessas duas províncias, recolhendo canções de óbito e canções festivas. As canções festivas foram recolhidas em alguns rituais festivos, como é o nascimento, a caça, a pesca e o casamento tradicional ou alembamento. E as canções de óbitos nós recolhemos in loco nessas localidades, nessas comunidades, para perceber até que ponto essas canções veiculam parte do pensamento desses povos, a sua filosofia, a sua maneira de estar, a sua maneira de viver. E nós fomos andando por essas comunidades, essas localidades, para fazer essa recolha. E essa recolha foi feita também no âmbito da dissertação do mestrado, realizado na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e resulta do mestrado em Estudos Literários, Culturais e Interartes, opção Estudos Comparatistas. O pessoal que, entre aspas, que lê a sua obra tem o costume de olhar muito para a sua produção infanto-juvenil. Ela destaca-se muito enquanto cultora da produção infanto-juvenil, e Kiesse e A Gruta de Marfim são duas das obras que eu aprecio particularmente. Kiesse, principalmente. Kiesse é uma história de compromisso, coragem e... Sim, compromisso, coragem e patriotismo, vamos assim dizer, né? É a história de um menino que nasce numa aldeia que depois é assolada por uma maldição e a aldeia fica inerte. Então o menino enfrenta um monstro e derrota o monstro e depois a aldeia se salva. Temos sempre essas histórias heróicas no universo da literatura infanto-juvenil que são muito recomendáveis para meninos e adolescentes e adultos também. E essa é a história que eu mais aprecio da produção dele. Acompanho também a produção crítica, tem marcado presença enquanto uma crítica que aprecia e faz trabalhos sobre autores importantes em eventos de apresentação. É uma pessoa mesmo preocupada com o desenvolvimento da literatura, tanto é que para isso ela não deixa de impulsionar, de motivar jovens a se dedicarem à causa das letras. Ela preside a Associação Meloeto, onde ela há jovens que ela instrui para que saibam melhor o que fazer e como fazer no campo das letras. Tem outras atividades, criou canais de YouTube, como Matabicho dos Pequeninos, onde ela fala sobre obras infantis juvenis, tem Caminhos da Literatura. Acompanhamos quase tudo isso e nesses tempos, principalmente, tenho estado muito ligada a ela e para aproveitar, né, as chances de aprendizagem que ainda se nos apresenta. É difícil caracterizar ela porque é muito versátil. A professora Domingas, para além dessa parte acadêmica, ela na família é muito querida. Tem características próprias, diferentes das nossas. É uma pessoa muito amável e os parentes gostam muito dela. E por causa do trabalho que ela faz, nem sempre ela tem tempo de estar conosco, mas quando ela aparece, de facto todo mundo se sente alegre. Todo o conselho que eu deixo aos professores que vão ingressar agora, que sonham, que querem também entrar nesse desafio do ensino, da aprendizagem, é se profissionalizar primeiro, ter conhecimento cada um na sua área e buscar as ferramentas pedagógicas para poder então encaminhar aquilo que nós chamamos de futuro do amanhã, né?
porque eles acabam por passar mais tempo na sala de aula ou com os professores. Os outros órgãos da sociedade estão ali, como a igreja, a família, enfim, mas também passam muito tempo na escola e é nossa responsabilidade enquanto professores ajudá-los a encontrar o seu caminho. Bem, essa questão da valorização não é uma preocupação ou uma questão tão patente. Aquilo que eu procuro fazer todos os dias é trabalhar e deixar essas marcas, né, nas pessoas e na sociedade. Os momentos mais marcantes são de partilha de leituras. Nós tivemos um episódio de partilha de leitura onde falamos sobre uma obra de Pepe Tela. Falamos de Luigi, o Nascimento de um Império. E foi um momento muito bonito. E também um momento de partilha sobre um tema relacionado à imaginação e à influência que tem o exercício de imaginar para a vida de um indivíduo, onde nós falamos sobre uma aula da professora Lúcia Helena, e estes dois momentos foram muito marcantes, Os outros momentos, normalmente eu estou a apreciá-la. São vários sonhos, né? Quero continuar a ser essa aprendiz da literatura, essa aprendiz como escritora, para continuar a trazer esses livros, histórias, narrativas, não só para as crianças, mas também para os adultos, a nossa sociedade não só, e continuar a aprender enquanto professora para poder ajudar os meus alunos e a sociedade angolana. Os sonhos são alcançados, as metas são alcançadas com disciplina, com dedicação e, acima de tudo, com estudos. Que ela tenha muitas felicidades nos próximos tempos e que ela não pare de lutar pelo desenvolvimento da literatura angolana, nem pare de instruir jovens, porque amanhã estes frutos se convertem para alguma coisa, né? Talvez para aumentar mais estrelas nos momentos de descanso e etc. Enfim, é uma pessoa muito especial. Eu deixo uma mensagem de força, porque a coragem que ela tem dá para se viver muita coisa. E eu tenho encorajado ela a fazer os seus trabalhos como ela gosta de fazer. E, de facto, eu gostaria que ela se esforçasse muito mais ainda, porque daquela cabeça eu acho que tem muita coisa para sair de lá. Ela só fala de escrever, incentiva os familiares a escreverem e, de facto, eu vejo que alguma coisa de potencial está ali naquela cabeça. E eu peço só a Deus que o ajude a encontrar os melhores caminhos e saber andar na vida para que a sua progressão pode ser contínua e que, posteriormente, ela possa nos surpreender com mais coisas. Eu gostaria de ser lembrada sempre pelo contributo que eu tenho dado à sociedade angolana, e pela forma, pelo modo como eu tenho estado a impactar as pessoas na sala de aula
e também através dos meus livros.